Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui novamente para mais um dia de meditação da Palavra de Deus, mais um momento de meditação do nosso livro A Viagem do Outro Cristão. Bom dia, bom dia. Olha lá que bacana, deixa eu acertar a câmera aqui de novo. Isso, agora sim. Vamos lá começar a nossa meditação. Bom dia, bom dia. Hoje eu estou meio Elba Ramalho, meu cabelo lavei ontem e ele secou natural, olha isso, né? Então, e aqui choveu pra caramba, meu cabelo acompanha. Meu cabelo acompanha, quando chove enrola mais, é uma coisa, né? Essa é a vantagem de ter cabelo enrolado, você não precisa enrolar, o bicho já encolhe sozinho. Vamos lá para a nossa meditação hoje da palavra, deixa eu me organizar aqui. Que bom que você está aqui conosco. Cris, minha querida, nossa senhora, olha lá, a Cris de Cianorte, que legal, gente, que saudade de vocês, meu Deus. Nil, que bacana que você tá aqui, olha ali, nossa, que legal, Jussi, eita povo aguerrido, eita povo que, ó, não perde o trem não, né, de jeito nenhum, bom dia, bom dia. Tava dizendo que meu cabelo hoje, ele encolheu com a chuva aqui. Lavei ele ontem, ele encolheu, eu tava nas orações, ele foi secando natural, o bichinho fez assim, ó, colheu. Se esticar, ele vai lá no pé. Vamos lá, hoje, gente, hoje a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela é um pouco puxada, ele tá assim dando uma bronca imensa, eu dei uma lida rápida, mas olha, agora eu vou compartilhar com vocês, vou ler junto, porque essas últimas mensagens, nenhuma delas tinha saído para mim antes. Então agora estou aqui junto com vocês. Bom dia, Valéria, bom dia, Dani, olha ali que legal todo mundo. E Deus vem dizer: meu povo, este é o dia da batalha. Posicionem suas armas, toquem a trombeta em Sião, o apelo para a batalha na montanha santa. Virei para destruir o mal. E o que farão se a minha espada já está mergulhada em sangue? Está escrito que o julgamento começará na casa de Deus. Antes, porém, tomarei as providências para purificar o mundo do mal. Certamente purificarei a minha igreja. Não tolerarei a corrupção nem a transgressão praticada tão livremente. Vocês têm considerado a santidade com desprezo e premiado a incorreção e trapaça. Promoveram o profano e preferiram o carnal e o esperto acima do simples e do puro. Não pediram meu conselho, não o imporei a vocês. Ignoraram-me e fecharam os meus olhos. O julgamento haverá de surpreendê-los, caso estiverem despreparados e incapazes de proteger-se contra ele. A misericórdia se extinguirá e encontrarão suas cisternas rompidas e secas. Terão sede, mas permanecerão insaciados, visto que abandonaram a mim, a fonte de águas vivas. Dei as costas a vocês e perecerão no caminho do deserto que escolheram. A não ser que se arrependam, perecerão com os ímpios. Conheceram a minha verdade, mas deram as costas, deliberadamente escolheram o caminho da obstinação. Andaram na carne em vez de no espírito, e repudiaram sua confissão de confiança em mim. Olha que palavra forte que Deus está nos dizendo hoje, né? E a autora cita aqui a primeira epístola, ou primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos de 17 a 19. Vou ler para vocês, depois nós meditaremos ali. Porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Gente, palavra muito forte, mas que não destoa daquilo tudo que eu tenho comentado com vocês, que eu tenho
ouvido e vivido, experimentado ali junto com o pessoal do Instituto Hesed, que é um pessoal de muita oração. O que Deus vem nos falar aqui? O julgamento está próximo, a chegada. Esse próximo, gente, nós não sabemos o dia, tá? Não tem como falar, olha, o fim dos tempos e isso vai acontecer, né? Que nem aconteceu lá em 2020, que todo mundo, 2000, aliás, perdão, que todo mundo achava que ia ser o fim do mundo. Nós não sabemos a hora. A primeira coisa é isso, nós não sabemos a hora e por isso, justamente por não saber a hora, nós temos que estar preparados. Por quê? Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser agora. De repente eu estou fazendo essa live aqui, finaliza a live, ou no meio da live eu caio duro aqui e morro, entende? Nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar, independente da volta do Senhor. Independente, nós não sabemos, porque nós estamos aqui, quem está vivo, né? Quem diz, basta estar vivo para morrer, não tem como, só morre quem está vivo, né? E nós estamos, então quer dizer, nós estamos no mesmo barco, nós estamos correndo os mesmos riscos, só que dentro desse barco, quem está conosco? Jesus. Quem confiar nele, quem fizer a vontade do Pai, segundo Jesus, porque, gente, qual que é o roteiro? Qual que é o segredo? Seguir os passos de Jesus. Quem segue os passos de Jesus não tem o que temer. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus não fez nada além da vontade de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Então, se nós seguirmos o exemplo do nosso mestre, do nosso professor, Jesus veio assim nos ensinar. Ele veio aqui para falar, olha, esse é o caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é muito fácil, mas é muito desafiador fazer no dia a dia. Então, se nós olharmos para o que Deus está falando aqui, não é para dar medo. Nós temos que temer, sim, se nós não estamos andando no caminho de Deus. Então, ontem ainda, eu estava pensando, eu não tenho, gente, com todo o meu coração, eu não tenho medo de morrer. Nem um pouquinho. Nem, eu compreendi antes, eu tinha. Nossa, antes eu tinha um pavor da morte, que era uma coisa horrorosa. Eu tinha pavor. Tanto, eu não gosto daquela situação fúnebre ali, de velório, eu dificilmente vou em velório. A pessoa tem que ser muito chegada minha para eu ir. Por quê? Porque eu não gosto daquilo que envolve ali. Mas a morte em si, para mim, é super boa. Tranquilo. Não, sabe, com a maior tranquilidade. Hoje, como dizia São Paulo, né? Morrer para mim é lucro, é ganho. Hoje, se eu estou em paz, morrer para mim é ganho. Por quê? Porque eu saio da tribulação do mundo para ir para a casa do Pai. Eu volto para a casa do Pai. Então, para mim, hoje é muito tranquilo. Eu não tenho, assim, nenhum problema com a morte, graças a Deus. Claro, eu quero ir quando o Pai me chamar. E eu quero estar preparada. Então, isso deve ser a nossa preocupação. Quando Deus me chamar, será que eu estou preocupada? Se Ele me chamar hoje, eu estou preparada, não preocupada, eu estou preparada. Eu estou preparado. Eu estou com os meus sacramentos em dia. Entende? Por quê? Porque Deus está dizendo aqui, Ele é misericórdia pura. Deus é misericórdia por excelência, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus, Ele vai olhar e vai falar assim, filho, não foi quantas vezes você errou, mas filho, quantas vezes você me seguiu, você fez a minha vontade, conhecendo a minha verdade. Porque Ele diz aqui, vocês conheceram a minha verdade e deram as costas para ela. Então, muito mais do que aqueles que nunca tiveram um contato com Deus, nunca tiveram uma profundidade com Deus, uma intimidade com Deus, e estão fazendo coisa errada, muito mais será cobrado de nós, que tivemos esse contato com Deus, que sabemos de tudo isso e viramos as costas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É o que Deus diz, e muito dado não é materialmente falando. A quem muito foi dado, que foi dado conhecimento, você teve e eu tive oportunidades de estar na presença de Deus e fazer a vontade dele, e eu virei as costas pelas coisas carnais. É isso que ele diz aqui. Vocês preferiram a carne ao espírito. Ou seja, eu preferi satisfazer a minha gula comendo demais, que é um pecado capital. Eu preferi ter uma sexualidade desregrada,
ou até muitas vezes desvirtuada daquilo que é o querer de Deus na minha vida. E eu tive isso em vez de preferir o Espírito. Eu quis luxúrias, né, que é o pecado. Esse pecado, quando a gente fala em luxúria, não é luxo, né? Então eu preferi os pecados da carne. Eu preferi, isso estou falando eu e você, tá? Nós aqui, e talvez não sirva para você, mas estou falando de uma maneira geral, porque só quem conhece o teu coração e o meu é Deus. Então, eu preferi as riquezas do mundo do que as riquezas da palavra de Deus. Então é isso que Deus está dizendo. Qual o pecado da carne que você precisa deixar e que eu preciso deixar? Para que nós possamos viver segundo o Espírito. Deus está falando que não pode ter riqueza material? Não, Ele não está falando isso. Ele está falando que tem que ser primeiro o reino de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Eu posso me alimentar bem? Posso, mas a gula, o excesso é que é pecado. Eu posso ter uma vida sexualmente ativa com o meu marido? Posso. Se eu não tenho marido, eu não posso ter. É simples assim. E às vezes eu fico besta, eu fico abobada, quando às vezes eu comento com as pessoas que eu desisti da minha vida sexual para estar com Jesus, enquanto eu não tiver um marido, sacramento, não casamento, sacramento, as pessoas não acreditam. É tão absurdo, virou um absurdo tão grande no mundo, isso, que as pessoas falam, como que você conseguiu? Com o poder do Espírito Santo, porque gente, não pela minha força, não é capaz, nunca na face da terra conseguiria, como não conseguia muitos anos atrás. Mas depois que eu comecei a me aprofundar nas orações, é isso. Quem que vem em meu socorro? É Deus. É Deus que faz a obra, mas eu preciso abrir meu coração. Então, nós temos que ser regrados na alimentação. É tudo que é desejo da carne. Sexualmente falando, alimentação, riquezas do mundo que nos oferece, facilidades que o mundo nos oferece. Então, preguiça, gente. Preguiça é um pecado terrível. Eu não faço exercício porque eu tenho preguiça. Eu não vou ajudar outra pessoa porque eu tenho preguiça. Olha lá os 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Que esses são mortais. Esse mata a alma ele mata. Então nós precisamos olhar e hoje Deus vem falar muito duramente porque nós precisamos ouvir. Porque Ele fala muito mansamente, nós não levamos a sério. As pessoas não levam a sério. Infelizmente acham que é normal, mas todo mundo faz, mas todo mundo não sou eu não sou todo mundo. E todo mundo não está fazendo a vontade de Deus. Aí todo mundo faz, mas todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Não. Muito pelo contrário. Dá para pegar assim, se nós tivermos aqui uma multidão de pessoas, dá para pinçar no meio, pegar as pessoas que estão fazendo efetivamente a vontade de Deus. E mesmo essas erram muito todos os dias. Por quê? Porque é desafiador. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas para nós. E estou falando isso, gente, dentro da própria igreja, com sacerdotes que deveriam ser exemplo, não, infelizmente muitos não são, mas cabe a Deus julgá-los. Os nossos pastores, as pessoas que estão, né, as nossas lideranças políticas, e nós dentro da nossa casa como chefe de família. Nós muitas vezes não somos exemplos para os nossos filhos. Então como que nós queremos ter filhos santos? Já é difícil, gente, já é uma labuta nós termos filhos santos. Já é muito desafiador. Por quê? Porque também nós não somos santos. Então nós precisamos combater esse mal que começa dentro da nossa casa. E aí nós falamos assim, o mundo está perdido, mas quem faz o mundo? Então olha só, numa quadra, num bairro, tá todas as famílias perdidas, por quê? Porque cada família está perdida. Não é quando nós pensamos nós temos que colocar eu. Sabe aquele livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que eu cito sempre para vocês? O poder da autorresponsabilidade, ele diz o quê? Eu sou responsável pelas minhas ações. Não é meu marido, não é meu filho, não é meu vizinho, não é ninguém. Eu sou responsável. E aí quando nós englobamos, o mundo está perdido, é como se assim, o mundo fosse uma entidade que não é feita por homens e mulheres como nós. Mas o mundo ele é feito de quem? Por quem? Por nós. Se eu tenho uma atitude positiva, isso vai reverberar como uma energia positiva no mundo. Se eu tenho uma energia, um pensamento, um sentimento negativo, ontem eu falava muito isso para uma coach minha. Eu ri que ela falou assim, nossa, Nice, eu olho para você, eu me matei de rir. Ela falou assim, eu olho para você e eu falo assim, nossa, Nice, parece que ela tem uma vida assim tão diferente, como que ela consegue?
Porque ela achava que eu não, ela falou assim, ela citou até o exemplo de uma árvore ali que eu tenho na frente, a sibipiruna, que eu sempre posto para vocês. Ela disse assim, a Anice gosta dessa árvore porque ela não sabe como que é para limpar. Ela achou que eu tinha empregada para limpar. Ela falou, e ela falou assim, quando eu olho para aquela árvore, eu só vejo a sujeira. Eu falei, pois é, eu vejo as coisas boas e sou eu que limpo. Ela falou assim, pois é, eu vi depois você postando que é você que faz a faxina. Eu falei, essa casa tem 3 andares. Sou eu e o meu filho que limpamos. Eu que faço a faxina na casa, eu que plantei a minha hortinha, eu que cuido da minha horta, eu ainda atendo, enfim, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Como que eu dou conta se não fosse pelo Espírito Santo de Deus? Você acha que eu, por minhas forças, daria conta? Nunca. Mas todas as manhãs eu ofereço, converso com o meu anjo da guarda e falo, anjo, vem comigo. Vem fazer as coisas que eu preciso fazer, porque hoje eu preciso dar conta disso. Então, Senhor, manda anjos ministeriais para que o meu trabalho dê certo. Porque uma coisa que der errado atrasa tudo. Então a minha oração é assim, então Deus vai vir em socorro. E aí ela achou o máximo, que ela falou assim, Nice, eu achava que aquela sibipiruna ela só dá sujeira, ela dá sujeira o ano inteiro. Eu falei, pois é, eu vejo os frutos, eu vejo a sombra que ela dá, eu vejo as flores que ela dá, os pássaros vêm pousar aqui na árvore. Eu falei assim, isso é bênção, é graça, a sombra que ela faz, com esse calor que está aqui em Maringá, se não tivesse essa árvore aqui em frente à minha casa. Então tudo depende de como você olha. Você olha as coisas na sua vida como bênção ou maldição. Então, se as famílias olhassem as coisas como bênção, a energia do mundo seria positiva. Mas quando eu ou você começamos a olhar as coisas como maldição, só o lado ruim, essa energia ela vai crescendo, gente. Os sentimentos são energias. E esses sentimentos positivos, eles vão formando uma energia positiva que vai transformando nossas emoções em positivas e os nossos comportamentos positivos. E eu falava muito isso para ela ontem, eu senti de falar para vocês também, olha só, se você tem um pensamento ruim, aquilo que eu já falei outro dia, todo pensamento suicida todo suicídio ele começa com um pensamento. Então a pessoa começa com aquela energia negativa que vai transformando, aí aquilo vai transformando numa raiva, e vai transformando num medo, e vai transformando num desânimo, num desespero, até que a pessoa comete um ato que também é negativo. E essa energia negativa, ela contagia o mundo, olha só como é forte. É quântico, isso é quântico, independente da parte espiritual, tá? Para quem não acredita em Deus. É uma energia quântica que vai se formando. E quando eu e você, dentro da nossa casa, temos energias positivas, isso reverbera para o nosso vizinho, para o quarteirão. Há um estudo que fala do contágio social. Isso já é da parte do coaching, que fala: o amigo do amigo do amigo do meu amigo me contagia, positivo ou negativamente. E aí tem lá um raio, acho que de 1,5 km. Então a tua energia positiva ou negativa está contagiando o teu filho, o teu esposo, o teu ambiente de trabalho. Você pode ver, se você acordar bem, você contamina todo mundo, contagia, né? Todo mundo bem. Só que se você chegar arrastando correntes, você vai contaminando outras pessoas, se você não tiver uma outra pessoa que te contagie positivamente. Então não é decisão. Eu acordo e eu tenho trilhões de coisas para fazer no dia. Consigo fazer tudo todo dia? Não. Eu escolho as mais importantes e vou fazendo as mais importantes. Mas eu peço ajuda aos meus anjos. Ao meu anjo da guarda, que eu tenho um só, mas eu peço aos anjos ministeriais. Vem, Senhor, em meu auxílio, porque hoje vai ser desafiador. Eu sei que vai ser, mas com a tua graça eu vou vencer. Você entende? Então nós precisamos estar em oração direto com Deus o tempo todo. E essa oração é falar o nome de Jesus, não é às vezes orações recitadas, é estar em conversa com Deus continuamente, chamando pelo nosso anjo, para que nós possamos agir conforme a vontade de Deus, para que no dia do julgamento, na vinda do Senhor, nós estejamos preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora. Pode ser qualquer hora, pode ser daqui a pouco, daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano, não sei. E Deus vem cobrar muito fortemente, olha isso. Meu povo, este é o dia da batalha. Ele não está falando amanhã. Ele está falando hoje é o dia da batalha. Por que hoje? Porque eu não sei a hora que Deus vai vir. Ano que vem eu vou começar a fazer isso. Mês que vem. Não, é hoje, gente. Nós só temos hoje para viver. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, ela falou assim, nós temos 3 dias para viver. O dia do nosso nascimento, o dia que nós estamos vivendo e o dia da nossa morte.
Hoje, nós estamos já no meio, porque nós já nascemos e a nossa morte, não sei o dia. É hoje. Nós temos 3 dias para viver. E eu achei muito forte isso. Eu falei, nossa, eu nunca pensei dessa forma. 3 dias, um já foi. Um já foi. O passado não volta. O futuro é tão incerto e está na mão de Deus. Eu vou trabalhar hoje para construir meu futuro? Eu vou ter projetos, eu vou ter sonhos. Mas é hoje que eu tenho para viver. Não é amanhã. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva para viver isso. Talvez hoje já seja o dia da minha morte. Então talvez hoje eu já esteja deixando passar esse aqui, o que é o presente. Então nós precisamos olhar isso com muita seriedade, porque Deus vai nos cobrar. Filho, eu te dei oportunidades, o que você fez? Você virou as costas e olha aqui. Posicionem as suas forças. Está escrito que o julgamento começará na casa de Deus. Antes, porém, eu tomarei providências para purificar o mundo do mal. Certamente purificarei a minha igreja. E essa minha igreja, Deus está dizendo, pode ser uma pessoa. Uma pessoa na igreja. Eu ouvi isso outro dia de um padre. Ele falou assim, Deus não está falando que vai salvar, que tem que ter milhões dentro da igreja. Olha a debandada que aconteceu da igreja, gente. Olha a debandada que aconteceu dentro da própria igreja. Quantas pessoas que se dizem católicos, mas que nem na igreja vão, que não participam ao menos da missa dominical, que não se confessam há anos, e as pessoas estão vivendo uma desgraça, ou seja, fora da graça, e querem a graça de Deus. Que jeito, se elas não usam os sacramentos que Deus deixou de reconciliação com Deus? A confissão é sacramento de reconciliação por excelência, que abre a porta para muitas graças. Mas se Deus deixou, o sacerdote está lá. É só você procurar. Mas se você não procura, que é graça de Deus, que jeito? Se você não se reconciliou com Ele, se você não faz uso da Eucaristia, se você está brigado com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, sei lá com mais quem, como que você quer que Deus te dê a graça que você pede? Se você está fora da graça. Você entende? É muito sério isso, é pouca coisa para nós fazermos e nós ainda não fazemos. Olha aqui, promoveram e preferiram o carnal. Porque o que é? Tem muita gente que além de preferir as coisas da carne, promovem. Gente, outro dia eu estava de Uber, eu fui na casa da Elis, minha amiga, ajudá-la, passei o sábado lá com ela, ajudando ela a arrumar o guarda-roupa dela, o closet, porque ela estava reformando a casa, e nós passamos lá o dia inteiro conversando, né? Clube da Luluzinha, nós duas lá conversando, foi muito agradável, porque a gente conversava, a gente arrumava as roupas, nós fazia muito tempo que eu não fazia isso com a Elis, eu amo a Elis. E nós ficamos ali conversando, né? E já era tarde quando eu vim, já era começo da noite, e o Uber errou o caminho. O cara, sei lá por que cargas d'água, o GPS mandou ele para um outro lugar, mas eu precisava passar naquele lugar, depois eu vi. Eu fiquei olhando, gente, com essa pandemia, nós passamos por um lugar, um movimento, barulho, ali o trânsito atravancou. Perguntei para o motorista do Uber, o que é isso aqui? Ele falou assim, é o bar. Aí ele falou o nome de 2 bares que quase que tomavam a quadra para lá da UEM, eu não sei nem dizer que rua que era aquela. E eu falei assim, pandemia existe aqui nesse lugar? Gente, vocês não têm noção da muvuca que estava dentro daquele negócio. Som alto. As mesas, uma grudada na outra. Tava assim, ó, apinhado de gente dentro daqueles lugares, mas aquele som que a gente não suporta. Eu nunca gostei muito de som alto. Não sei como eu namorei o Ademir, que tinha som alto, que tinha estúdio 3, enfim, mas, né? Eu não suporto som alto. E ali, aquele barulho que dentro do carro era ensurdecedor, e pessoas acelerando moto, um verdadeiro inferno. Era um inferno. Ali, naquele lugar, com certeza Deus estava muito triste com aqueles jovens ali. Porque, gente, era um lugar de perdição. Então tem pessoas que promovem isso. A pessoa promove isso através do quê? Do comércio dela, através das atitudes dela. Ela propaga isso. Ela não só se deixa levar pela carne, como ela promove isso para outros.
Isso vai ser cobrado por Deus. E eu dizia para o motorista do Uber, eu falei, misericórdia, as igrejas estão fechadas, não pode ter missa mesmo estando a 1,5 metro, 2 metros de distância da pessoa, não pode. Só que isso aí não tem fiscalização. Então as pessoas tapam os olhos, fecham, porque as autoridades também do município não estão olhando para isso, estão favorecendo e propagando, né, essa profanação de Deus. Olha só, gente, é um negócio absurdo. Então Deus está dizendo aqui, ó, vocês promovem o profano e preferiram o carnal e o esperto acima do simples e puro. A esperteza, o passar o outro para trás, o tirar vantagem. Deus está falando aqui, gente. Bom dia, Rosângela, bom dia, quanto tempo? Deus está dizendo aqui, vocês não pediram o meu conselho, ou seja, vocês não andam segundo o meu espírito. E eu não imporei meu conselho a vocês. Por quê? Porque Deus, ele é aquele gentleman. Lembra que eu falei para vocês? Deus, ele não nos impõe nada. Ele nos deu um livre-arbítrio porque ele nos quis filhos de Deus. Ele não quis escravos. Por que Deus deu o livre-arbítrio para o homem? Porque ele podia não ter dado. Ele podia ter falado, ó, vou criar o homem e a mulher, vocês serão meus escravos. Mas ele quis nos elevar à condição de filhos de Deus. E ele nos deu a liberdade. E essa liberdade nós não sabemos fazer bom uso. Ele, por amor, quando ele criou, gente, ele nos criou como filhos. Olha a condição que nós nos encontramos diante de Deus. Nós somos filhos, herdeiros do reino. E quando nós erramos, ele mandou o seu próprio filho para nos salvar. Com morte na cruz, uma morte sangrenta, horrorosa, que nós não suportaríamos passar 1/10 do que Jesus passou por mim e por você. Porque Deus não veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar você, individualmente. E ele veio para me salvar individualmente. E ele nos elevou a condições muito superiores do que os próprios anjos. Olha só, os anjos não são considerados filhos de Deus, eles são criaturas. Mas eles não têm a graça de receber a Eucaristia. Diz que, uma vez eu ouvi, não sei se foi o Pedro Siqueira que falou, não sei se foi um sacerdote, que os anjos não têm essa graça de receber o corpo e sangue de Cristo Eucarístico. Eles não têm coisas que nós podemos vivenciar. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que nós não estamos fazendo bom uso dessa liberdade que Deus nos deu. Mas é uma liberdade de filhos de Deus e não uma liberdade de filhos do demônio, que usa essa liberdade para profanar o corpo eucarístico de Jesus, para magoar o coração de Jesus, para magoar o coração da Virgem Maria. Imagina o quanto a nossa mãezinha fica magoada quando nós ofendemos ao coração de Jesus. Você como mãe, se um filho seu, se alguém magoou o seu filho, né, se alguém faz alguma coisa para o seu filho, a gente fica com o coração apertado. Imagina a mãe. Quantas coisas nós fazemos todos os dias, diariamente, toda hora, perdão, para magoar o seu filho, magoar Jesus. E isso agride também o coração da mãe. Nossa Senhora tem aparecido, gente, intercedido por nós, senão, olha, esse mundo já teria sido devastado se não fosse pela intervenção dela. Ela não faz o milagre, mas ela pode pedir a Jesus. Então Deus vem nos falar hoje muito seriamente. E aqui na Epístola de São Paulo, olha só. Ai, Deus, se ele começa por nós, ou seja, Deus vai começar o julgamento. Se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho? Então, quer dizer, mesmo nós que somos fiéis ao Evangelho, e nós não somos tão fiéis assim, pelo menos eu não sou, deveria ser muito mais. Imagina aqueles que estão completamente afastados de Deus e cabe a nós trazermos outras pessoas. Nisso, como que eu vou ajudar outras pessoas? Manda um link, manda, sabe, uma mensagem. Deus te ama. Deus, nisso, mas tem pessoas que não aceitam, o problema é delas. Manda, você fez a tua parte. Você não vai ser cobrado diante de Deus pelo que a pessoa não fez, ela vai ser cobrada pelo que você não fez. Então, se você se omite, você também está cometendo um pecado. Porque ele falou assim, filho, você teve tanta oportunidade de usar o WhatsApp, de usar o Telegram, de usar o YouTube, o Facebook para propagar a minha palavra, o que você propagou?
fofocas, coisas ruins. Você entende? Aí pega o WhatsApp para contar o que é um mexerico da vez, né? Mas não pega o WhatsApp para mandar um link de oração. Eu tenho vergonha, vai que a pessoa não aceita. A pessoa acho que nem é de oração, mas nunca vai ser se alguém não falar de Deus para ela. Então nós precisamos também ser essas pessoas evangelizadoras. Eu mando um monte de link. Eu sei que tem gente me xingando, mas não tô nem aí. Eu não tô aqui para agradar os outros, eu tô aqui para agradar a Deus. Então olha aqui que Deus diz: o julgamento haverá de surpreendê-los, caso estiverem despreparados e incapazes de proteger-se contra ele, ou seja, contra esse julgamento. A misericórdia se extinguirá e encontrarão suas cisternas rompidas e secas. Terão sede e permanecerão insaciados, visto que abandonaram a mim, a fonte das águas vivas. Eu darei as costas a vocês e perecerão no caminho do deserto que escolheram, porque Deus não está dizendo aqui no deserto que eu mandei para vocês. Ele está dizendo que nós escolhemos andar no deserto. Por quê? Porque nos afastamos de Deus. E aí nós, por nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, nós deixamos as coisas chegar nesse ponto. Então o que ele está dizendo aqui? Ainda é tempo. É hoje. É hoje que você tem que voltar para mim. É hoje que você tem que procurar um sacerdote e fazer uma confissão. É hoje que você tem que receber meu corpo eucarístico. É hoje que você tem que deixar essas coisas que você tem dentro da sua casa, fazendo na sua casa, jogar fora e começar uma vida nova. Esse homem novo que Deus fala na Bíblia, somos nós que temos que fazer, com a ajuda de Deus. Gente, não se iluda que você vai mudar sem a ajuda de Deus. Não vai, o inimigo vai bater forte quando você quiser mudar. Ele vai bater. Não se iluda. Deus não nos iludiu com relação a isso. Vai começar uma vida de oração? Vai começar a voltar para Deus? Pois se prepara, porque as pancadas vão ser fortes. Mas o que Deus disse? Coragem, eu venci o mundo e eu serei teu ajudador. Eu estou com você. Eu vou adiante de ti. A promessa de Deus para a nossa vida é grande. E é claro que o inimigo vai querer roubar a graça. Você acha que ele quer que nós estejamos na companhia de Deus? Que uma vez que nós passarmos para o lado de Deus e permanecermos firmemente, ele perdeu essa batalha e ele vai perder a guerra em nome disso, porque já está profetizado. Gente, ao final, o que Nossa Senhora fala nas aparições dela? Ao final, o meu imaculado coração triunfará. Por que o imaculado coração de Maria vai triunfar? Porque vai triunfar o coração de Deus. Vai triunfar Jesus primeiro. Ela vai triunfar junto com Jesus, mas é por meio de Maria. Rezem o rosário, é o que ela diz. Rezem o rosário e salvarás a ti e a tua casa. É por meio de Maria. Nossa Senhora tem aparecido, tem inúmeras aparições que ela pede. Rezem. É vida de oração. Voltem para o meu filho, para que vocês não se percam, nem sua casa se perca, né? Para que não pereçam nem você, nem sua casa. É vida de oração. Nisso, mas eu não consigo rezar tanto. Consegue. Vai começando devagarzinho. Começa todos os dias um pouquinho. Já falei, reza uma Ave Maria, depois você aumenta para 10, depois você aumenta para 20. E estar em oração com Deus é estar o tempo todo com Ele. Tem hora que você não vai conseguir fazer outras coisas. Se estiver fazendo um trabalho mecânico, que não depende de você estar pensando, só fala só o nome de Jesus o dia inteiro. Jesus, eu confio em vós. Jesus, fica comigo. Jesus, manda anjos para me ajudar. Pronto, você está em oração. Agora, é claro, você tem que tirar pelo menos uns 5 minutos por dia para estar ali paradinho, só em oração com Jesus. Agora, os outros momentos, você pode estar fazendo o teu serviço, estar fazendo a oração. Eu rezo 4 terços, não é parado. Se eu ficar 4 terços parado, mais de 1h30, e mais as outras orações que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar 5 horas do meu dia. E eu tenho conseguido fazer todas as orações, mas muitas delas eu faço durante o meu trabalho. Não quando eu estou aqui numa live, não quando eu estou em um trabalho que eu tenho que pensar. Quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou fazendo um trabalho mecânico, manual, que não depende, né, de eu estar com a minha mente em outro lugar, eu vou rezando meus terços. Eu coloco ali o terço, às vezes até já meditado em áudio, e eu vou só acompanhando, ou às vezes eu vou falando durante a minha caminhada. As minhas caminhadas eu faço o terço. Se eu estou indo para a igreja, eu já vou rezando o terço. Se na volta eu vou indo rezando, eu vou fazendo durante o dia. Porque senão, você tem que ter
30 horas no dia, né? Não dá, nós temos 24 horas que nós temos que trabalhar, nós temos que dormir, nós temos que comer, então é distribuído ao longo do dia, mas nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos ter essa conexão, essa vida de oração com Ele. Olha aqui, conheceram a minha verdade, mas deram as costas, deliberadamente escolheram o caminho da obstinação. Então, Deus está nos fazendo um alerta hoje, gente, já finalizando, porque já são quase 7h40. O que nós precisamos? A pergunta, agora é a pergunta de coach, né? O que eu preciso fazer hoje? Hoje, deixar. O que eu preciso deixar e o que eu preciso fazer? Né? Do que eu preciso me afastar e aonde eu preciso me achegar? Para fazer a vontade de Deus, para que se hoje Ele viesse, hoje for o meu último dia de vida, Ele me encontre no estado que Ele quer me encontrar. No estado de pureza, no estado... Porque Deus quer nos encontrar, sabe como? Da maneira que Ele nos criou para ser. E se eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, então isso não é agradável a Ele. E a minha identidade está completamente distorcida. Eu não estou vivendo aquilo que eu vivi, que eu nasci para viver. E é isso, Deus falou assim, eu te criei para fazer isso. O que você foi? Completamente diferente. Então, que o Espírito Santo hoje te conduza e que mostre a você o que você precisa fazer e o que você precisa deixar de fazer para que as suas ações, as minhas ações, os nossos pensamentos e sentimentos sejam de acordo com a vontade de Deus. Um grande beijo para você, até amanhã, com a graça de Deus, se assim Ele permitir, se nós ainda estivermos aqui, né? Se nós não formos chamados hoje. Grande beijo para você, gente. Um excelente dia, fiquem na paz do Senhor.